diferentes tipos de diabetes. Na verdade, diabetes podem ser pelo menos 4, né? O diabetes tipo 1, diabetes tipo 2, a diabetes gestacional e a diabetes monogênica. O diabetes tipo 1 é de causa desconhecida. Basicamente, ela é uma doença autoimune. Então, quando o sistema imune destrói as células beta-pancreáticas, o pâncreas perde a capacidade de produzir insulina. Como resultado disso, a glicemia fica muito elevada e aí instala-se a doença. Diabetes tipo 2 é diferente. Ele acontece ao longo da vida, a partir da meia-idade. Ela é multifatorial e ela é muito influenciada pelos hábitos do paciente. Por exemplo, um paciente se alimenta com dieta inadequada, baseada em alimentos ultraprocessados, paciente eventualmente sedentário. Esse é um paciente com grande predisposição para desenvolver um diabetes tipo 2. Diferente do tipo 1, ele produz insulina normalmente, ou às vezes até mais, de forma compensatória, e ele deixa de produzir insulina também de forma eficaz e precisa de suplementação com insulina, da mesma forma com o paciente tipo 1. Já o diabetes gestacional, ele ocorre, como diz o nome, durante a gestação, em função dessa grande quantidade de hormônios, né, de desbalanço hormonal da gestante que prejudicam a ação da insulina e a paciente fica hiperglicêmica. Tem vários fatores de risco que podem influenciar na instalação do diabetes gestacional. Já o diabetes monogênico, seria o quarto tipo, na verdade pode ser subdividido em vários, mas em geral tem-se que esses pacientes têm uma menor capacidade de secreção de insulina e eventualmente também resistência à insulina. O diabetes tipo 1 e o diabetes monogênico, qualquer um deles não são preveníveis. Por quê? Porque o diabetes tipo 1 trata-se de uma doença autoimune e por ser autoimune não tem como saber em que momento que ela vai acontecer e o porquê que ela vai acontecer, enquanto o diabetes monogênico é uma doença de origem genética que o indivíduo também não tem conhecimento de que ele vai desenvolver previamente. Então, elas não são preveníveis. Por outro lado, diabetes tipo 2, ainda que existam vários fatores, né, é uma doença de origem multifatorial, ela é prevenível, porque o indivíduo pode praticar exercícios físicos, fazer alterações na dieta, e isso com certeza resulta numa prevenção do quadro de diabetes tipo 2 e da progressão do quadro de diabetes tipo 2, controle de peso, etc. Agora já o diabetes gestacional também é prevenível através de um acompanhamento bastante rigoroso da gestante em todo o período pré-natal, com alimentação adequada, prática regular de exercícios também são formas de prevenir o diabetes gestacional. As doenças cardiovasculares são certamente as principais complicações decorrentes do diabetes não tratado ou um diabetes tratado de forma mais negligenciada. Pode ocorrer, por exemplo, nefropatia diabética, que é uma perda da capacidade dos rins de fazer a filtração renal corretamente. Isso também resulta em aumento da pressão arterial. Então, hipertensão é uma complicação bastante comum em pacientes diabéticos. Complicações como a retinopatia diabética, que também são consequência dos problemas vasculares, né? Esse paciente ele pode ter uma perda gradual da visão, né? Podendo até chegar ao nível de cegueira como consequência do diabetes. Além disso, é muito comum a formação de trombo. Esses pacientes têm um risco maior de trombose. É muito comum que pacientes tenham que fazer amputação de alguns membros como consequência de um diabetes negligenciado. Também neuropatia diabética, incapacidade de cicatrização de feridas, o que pode gerar complicações muito maiores, como, por exemplo, o pé diabético, né? Que é uma complicação bastante conhecida. E, enfim, entre outras, o diabetes é fator de risco para outras doenças, como câncer, como disfunção erétil, como hiperatividade de bexiga e doenças infecciosas, muitas delas se instalam de forma muito mais comprometedora num paciente diabético do que num paciente saudável. Como no diabetes tipo 1, o paciente não consegue produzir a sua própria insulina a partir do pâncreas, é necessário realizar o tratamento com insulina administrada por via injetável. Lembrando que a insulina ela não existe pela via oral porque ela é degradada
se a gente administra ela pela via oral. Então, por isso que ela é administrada via subcutânea. Certamente a insulina é um dos acontecimentos mais importantes na história da medicina, uma vez que lá antes dos anos 30, quando ainda não existia a insulina, todo indivíduo que desenvolvia diabetes, ele eventualmente morreria como consequência da doença. A insulina revolucionou o tratamento da doença e ela permitiu que essas pessoas passassem a ter sobrevida, né? E viver com qualidade de vida normal. Hoje em dia os tratamentos são bastante... tem várias opções de tratamento com insulina e um paciente com diabetes tipo 1 vive uma vida inteira com muita qualidade de vida. No diabetes tipo 2 é bastante diferente, porque o paciente é capaz de produzir insulina. Então se faz uso de medicamentos, esse sim, por via oral, que são capazes de melhorar a capacidade da insulina promover a redução de glicose circulante. Então, esses fármacos, o que eles fazem? Eles sensibilizam o organismo à ação da insulina, né? Outros melhoram, por exemplo, aumentam a depuração de glicose pela via renal, então tu tem maior excreção de glicose pela urina e, com consequência disso, tem uma normalização dos níveis de glicemia circulantes. No diabetes gestacional, sem dúvida, a primeira recomendação é evitar a terapia farmacológica e a recomendação de que essa paciente faça exercícios físicos regulares e, principalmente, fazer um controle rigoroso da dieta. Se isso não for suficiente, então se utilizam medicamentos semelhantes aos que são utilizados no diabetes tipo 2, com o intuito de melhorar a sensibilidade à insulina e reduzir os níveis de glicemia dessa paciente. No diabetes monogênico, que é caracterizado por uma prejudicada capacidade das células do pâncreas em secretar insulina, se usa fármacos que melhoram essa capacidade de secreção de insulina pelo pâncreas, normalizando então os níveis de glicemia.